Bom, eu estava instalando, eu lembro exatamente, acho que foi 2015, 2016, não sei. Eu fui instalar meu primeiro mini implante em crista infrazigomática e aí eu vi que o negócio não estava andando, né? Vi que, poxa, a mecânica não funcionou, o mini implante estava lá estável, mas a mecânica não andava de jeito nenhum. E aí eu, como radiologista, né, fui pedi uma tomografia para poder observar o que aconteceu. Né? Naquela época ainda muito sem preparo para instalar mini implante em crista infrazigomática. E aí eu peguei e percebi na tomografia que o meu mini implante ele estava parcialmente dentro do seio maxilar. E além disso ele estava entre duas raízes. E aí logo de cara eu percebi que na verdade a mecânica não estava andando, não estava fluindo, porque os mini implantes estavam interradiculares. E a gente sabe que para fazer uma distalização em massa, as raízes precisam ter liberdade de movimento mesiodistal. Então por isso que os mini implantes extraalveolares também recebem o nome de extraradiculares, porque eles devem estar situados fora da linha de ação das raízes, beleza? E o meu não estava, tá? Então isso é uma situação aí. Pode falar aí, galera, quem já se deparou com isso? Fez um mini implante em IZC e a mecânica não foi? É normal, isso acontece. Então quem já passou por isso aí, dá um joinha. Grande Marcos Jansson, mestre Marcos Jansson, agora a responsabilidade foi lá no alto, cara. E aí, beleza, Marcão? Show de bola, um abraço, meu amigo. Então eu estava nessa situação, cara, que eu coloquei o mini implante e duas coisas aconteceram ao mesmo tempo que eu percebi ali. Ó, o André Machado, valeu, André. Um abração, cara, obrigado aí pela presença. Outro grande monstro da ortodontia. Responsabilidade altíssima aqui para mim, tá? Valeu, cara, brigadão, cara. Você que é fera, sempre te assisto. Mas eu tava contando aqui, cara, que dos primeiros, ou o primeiro, não lembro, o IZC que eu fiz, cara, pô, eu fui fazer uma tomografia para ver o que estava acontecendo, que não estava indo a distalização, e aí eu vi que o mini implante estava tanto dentro do seio maxilar quanto entre duas raízes, né? E aí eu falei, pô, não vai andar nunca, né? Tá entre as raízes, então tá travando o movimento distal que eu queria da distalização. Então esse é um dos principais pontos, um dos principais aspectos que eu bato na tecla do bom planejamento para a crista infrazigomática. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é o seio maxilar. Eu fiquei assustado, né, quando eu olhei aquilo. Né? Eu olhei e falei, pô, um implante dentro do seio maxilar, cara, e agora? Nossa, eu não tinha pensado, não tinha me atentado a isso, que a área da crista infrazigomática é uma área que tem uma íntima relação ali com o seio maxilar. Né? Então a gente tem que se preocupar com isso sim. E aí eu falei, nossa, o que vai acontecer? Vou dar uma sinusite na paciente, será? Comecei a estudar a respeito e vi que não tinha nada na literatura ortodôntica. Cara, mas eu rodei isso tudo. Gente, sério mesmo. Olha, eu fui a fundo mesmo na literatura ortodôntica e não encontrei algum trabalho que mostrasse a relação ali, o que acontecia, ou se realmente isso poderia acontecer, ou foi só comigo, né? E aí eu comecei a falar, pô, eu tenho que ir além disso. E aí, lógico, pum, falei, eu tenho que ir na literatura de implantodontia. E aí eu comecei a buscar trabalhos na implantodontia, né, e ver o que acontecia quando o implantodontista ali causava alguma perfuração no seio maxilar. Né, e foi aí que eu comecei a encontrar os primeiros trabalhos, mostrando que alguns implantes ósseo-integrados, inclusive, são planejados para ficar, né, bicorticalizados ali no seio maxilar. E aí eu comecei a ver pela primeira vez essa palavra, bicorticalização, né? E comecei a ver que esse recurso era um recurso muito interessante que poderia ser usado para aumentar a estabilidade dos mini implantes. E que esses trabalhos que eu encontrei na implantodontia mostravam que a perfuração do seio maxilar ela não estava relacionada diretamente com o surgimento de alguma patologia sinusal, alguma sinusopatia. Então, dessa maneira, eu comecei a observar, ficar mais tranquilo e ficar atento a esses detalhes. Tá? E aí, nós já hoje temos trabalhos na literatura ortodôntica mostrando isso, e eu preciso resumir isso para vocês, porque o tempo aqui é curto. Então, basicamente, eu quero falar hoje aqui para vocês os principais aspectos da perfuração do seio maxilar, tá bom? Então, eu vou falar o seguinte para vocês, vou até preparar um slide aqui, que eu quero mostrar desse trabalho da American Journal, um trabalho de 2018, tá bom? Então, ó, quando a gente tem risco, tá, de perfuração do seio maxilar, quais mini implantes que levam a esse risco, né, ou
que nós podemos utilizar esse recurso, né? Então a gente já está começando a mudar a palavra, né? Antes a gente falava de risco de perfuração, agora a gente está falando recurso de perfuração. Olha só que coisa engraçada, né? A gente pegar e falar que primeiro era um risco, agora já é um recurso, tá? Então a gente vai abordar muito bem isso na live de hoje. Todo mundo já acostumado aí, que já está desde a primeira live, então papel e caneta para começar a anotar esse conteúdo quente. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a posicionar ali o mini implante e ele acabar perfurando o seio maxilar. E para quem deseja usar os extraalveolares, vai tirar proveito dessa situação. Então, a perfuração do seio maxilar, quando que nós podemos utilizá-la como um recurso? Mas afinal de contas, assim, para quê, né? Por que utilizar esse recurso? Então eu vou responder 5 perguntas que eu preparei aqui. Eu vou responder 5 características sobre a perfuração do seio maxilar. Primeiro, quando? Né? Quando a gente vai ter o risco ou podemos utilizar esse recurso de perfuração do seio maxilar? IZC e Tuber. Então anote aí. Quando, primeiro ponto, quando, puxa a setinha, IZC, crista infrazigomática, e Tuber. São 2 regiões que nós podemos utilizar ou que nós temos risco, aí eu vou estar esclarecendo ao decorrer da live, de perfuração do seio maxilar, tá bom? Se algum de vocês aí já passou por uma situação dessa, de perfuração do seio maxilar, fala aí, comenta e põe nos comentários aí, que vai ser muito legal a gente poder compartilhar as nossas intercorrências ou não, né, clínicas. E a segunda pergunta, então a primeira é quando? E eu falei IZC e Tuber. A segunda pergunta, ela é sim ou não, né? Ou seja, nós podemos ou não promover a perfuração do seio maxilar como um recurso, tá? E aí eu acho que a gente quebra um paradigma, desmistifica demais essa questão da perfuração do seio maxilar, porque a resposta dessa pergunta é sim. Nós podemos utilizar a perfuração do seio maxilar como um recurso. Então nós podemos fazer a perfuração do seio maxilar, nós podemos posicionar o mini implante dentro do seio maxilar, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto à perfuração, porque o item 2, né, desse nosso questionário de perfuração do seio maxilar, a resposta é sim, nós podemos perfurar o seio maxilar, podemos posicionar o mini implante no interior do seio maxilar, beleza? Bom, a pergunta número 3, deixa eu arrumar aqui, peraí. Pergunta número 3, por quê? Tá? Então, afinal de contas, por que a gente vai perfurar o seio maxilar com mini implante? Para quê? Né? Qual é o objetivo, qual é o intuito de nós posicionarmos esse mini implante no interior do seio maxilar? Bom, pessoal, a gente volta isso lá no início, na base da ancoragem esquelética, que é a estabilidade primária. Então, eu vou contar uma historinha para vocês de estabilidade primária, para quem não sabe. A estabilidade primária, ela é a estabilidade mecânica do mini implante. Então, ela está relacionada à retenção, ao imbricamento mecânico da rosca, da espira, do parafuso com o tecido ósseo. E o que vai promover mais ou menos estabilidade primária? Várias coisas. Dentre elas, uma das principais é a quantidade de cortical óssea. Então, anote aí um parênteses ao nosso questionário de seio maxilar, coloca aí um parênteses ali do lado, uma observação, puxa um balãozinho, tá? Vamos lá. Qual é ali a possibilidade, né, o porquê de fazer a perfuração do seio maxilar? É simplesmente para conseguir mais cortical óssea. Porque a cortical óssea, quanto maior a quantidade de cortical, quanto mais cortical óssea presente ali em contato com a espira, com a rosca do mini implante, maior a estabilidade primária, tá bom? Então, quanto mais espessa for a cortical, maior a estabilidade primária. Então, veja bem, por que a gente pode, na verdade, não que a gente vai, mas por que a gente pode extravasar esse mini implante para o interior do seio maxilar? Simples, para buscar mais cortical. Isso aí, a gente está roubando cortical lá do assoalho do seio maxilar. Então, ao invés de ter só mesmo a cortical vestibular do rebordo alveolar, a gente consegue penetrar esse parafuso e travar esse parafuso na cortical
vestibular do rebordo e na cortical do assoalho. Eu até balancei aqui, dei uma pancada aqui no tripé. E conseguimos aí também posicionar o mini implante na cortical do assoalho do seio maxilar. Então aí a gente consegue duas corticais e, consequentemente, a gente consegue, às vezes, até duplicar a quantidade de cortical e, consequentemente, aumentamos a estabilidade primária e conseguimos aí aumentar a taxa de sucesso dos mini implantes. Está vendo como uma coisa leva a outra? São coisas simples, mas que vão chegar lá no final fazer a grande diferença para você não perder mini implante, tá bom? Então esse é sempre o objetivo final, para que o mini implante fique estável. Mas vamos lembrar lá, o objetivo final que eu falei na live 1. O objetivo final nosso não é parafusar o paciente. O objetivo do nosso tratamento é sorriso, dar um novo sorriso para o nosso paciente, funcional e estético. E para isso nós utilizamos ferramentas. Que ferramenta é essa? O aparelho ortodôntico e um sistema de ancoragem apropriado que, na maioria das vezes, a ancoragem esquelética é o melhor para você, é o melhor recurso para nós desenvolvermos uma mecânica ortodôntica com mais segurança, mais previsibilidade, otimizando mais o tempo, etc, etc, etc. Beleza? Então entendeu? O negocinho que a gente faz micro vai ter um impacto macro lá na frente para o objetivo final do nosso tratamento ortodôntico. Beleza? Então, olha, veja bem, nós precisamos de duas corticais, precisamos não, nós podemos contar com duas corticais para aumentar a estabilidade desse mini implante. E o nome disso, quando a gente penetra o mini implante em duas corticais, bicorticalização, tá bom? Então a resposta para o item 3, que é o porquê, a resposta é bicorticalização. Para que a gente vai penetrar o mini implante no interior do seio maxilar? Para você bicorticalizar, ou seja, você ter o mini implante travado em duas corticais, consequentemente você vai ter maior volume de cortical, consequentemente você vai ter maior estabilidade primária, consequentemente você vai aumentar a estabilidade do seu mini implante, consequentemente você vai ter uma mecânica muito mais segura, consequentemente você vai atingir o objetivo, o anseio do seu paciente, né? E o seu também, claro, né? De ter aí um resultado muito mais satisfatório, com tempo otimizado, com previsibilidade de resultado maior. Tá bom?